professor Antônio Luiz Caldas Júnior ministrou aulas na Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu por quase 40 anos e, mesmo aposentado, tem estudado a pandemia do novo coronavírus em Botucatu e região e também tem acompanhado de perto o estudo da vacinação em massa na cidade. Professor Caldas, muito obrigado por atender a TV Unesp hoje. Bom, nós estamos aqui, agradeço, antes de mais nada, pelo convite e vamos tentar dar uma contribuição, falando de Botucatu, e um alento, né, ao povo brasileiro, ao povo do Estado de São Paulo, ao pessoal da Unesp, a respeito da possibilidade concreta que nós temos de vencer esse mal que está afligindo tanto a humanidade. Botucatu é uma cidade que teve uma trajetória muito boa no ano de 2020, comparada a outras regiões do nosso país e ao Estado de São Paulo, mas, infelizmente, em 21 vinha caminhando com bastante dificuldade, como, aliás, todo o interior do Estado, né? E essa realização de uma vacinação em massa, que faz parte de um estudo, que é um estudo promovido por pessoas da Unesp, capitaneado pelo professor Carlos Magno Fortaleza, nosso pesquisador aqui da Faculdade de Medicina, né, do Departamento de Infectologia. Esse estudo permitiu um grande impacto na evolução, já observado nessas de 16 de maio para cá, praticamente estamos indo aí para 2 meses, na evolução da pandemia aqui na cidade. Para a gente já começar a falar, então, professor, sobre um pouco desses números, o que vocês têm observado aí na comparação entre maio e junho em relação aos novos casos de Covid? Como eu havia dito, a situação não vinha bem. Para ter uma ideia, no ano de 2020 inteiro, nós tivemos aqui mais ou menos 4.200 casos, né? O ano inteiro. Em janeiro, só em janeiro, mais de 2.000. Veja, um mês. Isso se repetiu em março, fevereiro melhorou um pouco. Mas quando chegou ali em maio, a coisa explodiu. Se somar maio e junho, nós tivemos praticamente 5.000 casos. Muito mais do que o ano passado inteiro. A vacina foi realizada no dia 16 de junho. Houve um momento inicial, né, que a doença continuou acontecendo na cidade, internações, óbitos, tudo, mas depois aí de aproximadamente 40 dias, nós já tivemos um primeiro resultado bastante positivo, um pequeno levantamento que eu fiz, que nós tivemos uma redução de 50% dos casos com relação ao dia da vacinação. A vacinação foi 16 de maio, né, professor? Já houve um aumento significativo logo depois da 4ª semana, que é quando se presume que os anticorpos comecem a agir. A vacina precisa de um mês aí para a primeira dose ainda. Estamos falando de uma dose só. Desculpe. A vacinação foi em 16 de maio, né? 16 de maio, Certo. E nessas últimas semanas, fechando junho, o quanto que abaixou o número de casos, a famosa média móvel de casos aí nesses últimos dias? Isso. Agora, no mês de junho, houve um descenso espetacular, podemos dizer assim, né? Porque nós tivemos, no início de junho, o recorde de casos. Praticamente 1.000 casos ocorreram em Botucatu em uma semana. Para ter uma ideia, o ano passado isso era 100, 60, 120. Para ter uma dimensão, 1.000 casos. Houve um aumento de 50% em relação à semana anterior. E, a partir dessa semana, uma queda espetacular. Para dar um número aqui concreto, na última semana, nós tivemos apenas de 1.000 casos, depois de 3 semanas, baixou para 189 casos, para você ter uma ideia do impacto. Então, houve um grande ascenso, já vinha num ascenso em abril, em maio houve uma explosão, começo de junho, porém, quando a vacina começou a agir, digamos assim, começamos a observar essa queda acentuada do número de casos. Me permita fazer uma comparação de Botucatu com o Estado de São Paulo, porque a gente podia dizer, mas está caindo. Quando subia, as pessoas falavam, está subindo no estado inteiro. Não era verdade. Botucatu, durante todo o ano de 2021, sempre esteve acima da média por 100 mil habitantes, para poder comparar, da média estadual e da média nacional. Porém, agora, nessas últimas 3 semanas, nós estamos bem abaixo da média estadual. Então, é um dado também positivo, porque, embora haja uma flutuação, na média, comparando com o Estado, nós vínhamos sempre acima, nesse ano de 2021, 2020 não, estávamos bem.
A doença veio para o interior. Outras cidades do interior estão penando muito agora com a Covid, agora nesse momento. E Botucatu, na contramão, muito provavelmente em função da vacina, tudo leva a crer que seja vacina, com médias bem abaixo do estado e do país, né? Ô, professor, você citou aí que ainda em junho, no comecinho, teve um grande número de casos e depois, obviamente, com o tempo de resposta da vacina, começou a ter uma grande queda. Você acredita também que, além desse tempo de resposta que a vacina precisa para poder surtir o efeito, de repente teve algum efeito na população de um relaxamento, a partir do momento que lançou, vamos ter a vacinação em massa, e que foi feita de fato a vacinação em massa, as pessoas um pouco relaxaram, e por isso esses números continuaram crescendo ainda no começo de junho? Olha, como você bem disse, eu hoje estou aposentado, mas eu venho acompanhando diariamente. Diariamente não é força de expressão, diariamente faço uma pequena publicação todo dia sobre a Covid em Botucatu, na região, nas cidades que tem o Unesp, tenho feito bastante esse tipo de estudo, mando para a reitoria, né? E essa situação que nós vivíamos já não estava lá muito boa, mas houve uma explosão de casos. Então, eu pude constatar isso e, nas minhas postagens diárias que faço nas redes sociais, atribuir a esse fenômeno, que é um fenômeno que, em saúde pública, ele é muito relevante, que é o afrouxamento das medidas de prevenção quando existe um prenúncio, uma possibilidade de controle. É típico, por exemplo, na área de saúde do trabalhador, a ocorrência de acidentes de trabalho, né, quando a gente, em horários, o expediente está acabando. Ou outro caso típico na medicina de trânsito, né, que há muitos acidentes nas proximidades da chegada do destino, quando as pessoas afrouxam já os controles, tiram o cinto. Estou dando alguns exemplos, mas nós poderíamos dar muitos outros, quando a presença de uma medida, entre aspas, até estimula a pessoa a ter práticas que ela não tinha antes. Isso aconteceu, no caso da Covid, é estudado no início lá da vacinação, com profissionais de saúde. Eu vi um breve estudo, uma coisa bastante interessante, que muitos profissionais de saúde que adquiriram a Covid logo após a vacina, o sujeito já tinha tomado a vacina fazia 2, 3 semanas, adquiriram a Covid e eles confessavam. Não, falar a verdade, eu relaxei um pouco nas medidas os profissionais de saúde, mas e na população em geral. Essa suspeita é fortíssima. E aqui em Botucatu, ela foi visível, né? Foi visível nas ruas, uso de máscaras, distanciamento, a despeito dos apelos diários do secretário municipal de saúde para que as pessoas continuassem fazendo essas práticas. Isso é muito importante. Falo isso, então, já que estamos falando para outros municípios que não tiverem esse privilégio. Não relaxem as medidas, né, para as outras pessoas, não relaxem as medidas de prevenção, sobretudo máscara, distanciamento e o combate, evitar aglomerações, ambientes fechados. A Covid gosta de ambiente fechado. Esses fatos são importantes. E alguns países da Europa, a Inglaterra, e especialmente, isso foi bem estudado, mas outros países, onde houve uma conjugação, Portugal também, uma conjugação de vacina com medidas restritivas de controle, até lockdown, os resultados foram muito exuberantes mesmo. Há uma potencialização. A vacina não substitui os cuidados que nós devemos continuar tendo, até porque existem aí as variantes, a gente nunca sabe o que pode acontecer, é bom estar sempre prevenido. Infelizmente, aqui em Botucatu, você colocou muito bem, houve um certo relaxamento por conta de uma potencial proteção. Eu até brincava dizendo, estão fazendo como o sujeito que está precisando comprar umas coisas, sai comprando e dando cheque, né? Cheque pré-datado. Mas em vacina não existe cheque pré-datado, porque a imunidade não pode ser antecipada. Até em cima disso, professor, que você está falando, né, a gente sabe, todo mundo vem reforçando que as vacinas elas são extremamente eficazes para evitar as mortes, mas se não tiver as medidas protetivas, as pessoas vão pegar, né, casos um pouco mais leves. Então, baseado nisso, professor, como que está sendo o comportamento das internações e dos óbitos aí em Botucatu a partir do momento que houve a vacinação? Olha, essa é uma excelente colocação, porque houve uma queda também
expressiva, em torno de 50%, das internações. Essa queda aconteceu, mas uma certa estagnação. Nós estamos aqui com 100% de lotação da UTI do nosso Hospital de Clínicas, da Faculdade de Medicina da Unesp, há meses. 115, 112, agora está 100% de lotação. E isso não tem baixado e as pessoas dizem, ué, mas e a vacina? Primeira coisa, na Covid existe uma história. Quando 1.000 pessoas pegam a Covid, como aconteceu naquela semana que eu falei do início de junho, fatalmente, é muito triste falar isso, mas eu posso dizer que aqui em Botucatu, 16 pessoas morrerão. Por quê? A letalidade aqui é 1,6. Se for considerar o estado de São Paulo, seriam 25 pessoas. Ou seja, 100 pessoas pegaram a doença, 2 vão morrer. Não é um desejo, mas é a realidade. Tá? Então, isso vai acontecer quando? Após algum tempo. A pessoa pega a doença, a incubação é aí 14 dias. Quando ele manifesta a doença, leva mais 10 a 12 dias para a doença agravar. Geralmente é esse o curso. 10 dias, 12 dias. Agravando, ele pode ser internado. No meio dessa internação, ele vai para a UTI. É lógico que tem casos que são rapidíssimos, mas a maioria das pessoas vão lembrar que quando existe uma morte de Covid, de um parente, né, ou de uma pessoa conhecida, sempre tem a história, nossa, ele já estava internado há 6 semanas, ele estava internado há 40 dias. Então, nós ainda estamos vivendo em Botucatu, embora tenha tido uma queda, vamos dizer assim, um rabo, aí, um final, né, da curva, daquela explosão de casos que nós tivemos no início de julho. Né? Nós temos, ontem mesmo, tivemos 2 óbitos aqui na cidade, temos tido um óbito praticamente todo dia, mas que são óbitos daquele período explosivo. Com certeza, daqui a 4 ou 6 semanas, nós teremos uma situação melhorada. Com relação à redução de internações e óbitos, é bom lembrar que a principal ação da vacina se dá nos casos graves. Isso está em todas as vacinas, isso foi bastante divulgado em relação à Coronavac. Há uma redução de casos, mas, sobretudo, do agravamento. E isso já está sendo observado também aqui em Botucatu, né? Inclusive com o deslocamento dos casos agora internados para populações mais jovens, que ainda não haviam recebido a vacina. As populações acima de 60 anos já vinham sendo vacinadas desde o mês de fevereiro. Professor, a gente sabe que esse estudo, além de verificar a eficácia da vacina, né, tem testado a questão da eficácia dela para as variantes, enfim, e tem pesquisas que estão atreladas a esse estudo. Fala um pouquinho delas, como que são feitos esses monitoramentos das pessoas vacinadas, dos casos confirmados? Olha, essa pergunta é importantíssima. Não se tratou apenas de uma imunização em massa, de uma vacinação em massa, como, aliás, está acontecendo em outras cidades do Brasil. Aqui o que existiu foi um estudo, e esse estudo contém como uma parte importantíssima dele fazer o seguinte: quando, após a vacinação, qualquer pessoa na cidade que venha apresentar sintomas compatíveis com a Covid, antes essas pessoas já haviam um excelente trabalho e faziam aqui aquele exame do cotonete, o RT-PCR, para saber se está com Covid ou não. Agora, mediante a autorização de cada indivíduo, autorização por escrito, uma parte desse material vai ser usado para se analisar, para se fazer um exame do sequenciamento genético e permitir a identificação das variantes. E permitindo a identificação, não só para saber quais as variantes que estão circulando aqui no interior, mas, sobretudo, para saber da eficácia da vacina. É um estudo de eficácia vacinal esse. Qual a eficácia da vacina em cada uma destas variantes? Qual a eficácia da vacina nas diferentes faixas etárias? Profissionais de um jeito, profissionais de outro. Ou seja, esse estudo vai permitir aprofundar o conhecimento das variantes e, sobretudo, a eficácia das vacinas diante dessas variáveis todas, variantes e variáveis próprias de cada indivíduo infectado. Esse estudo trará contribuições muito importantes, não é para Botucatu, para o estado de São Paulo, para a humanidade, porque esses dados, com certeza, vão ter uma aplicação universal. E, professor, só para a gente encerrar, então, muito se pergunta por que Botucatu, né? Por que Botucatu foi escolhida para esse estudo? Então,
Fale aí um pouquinho das características da cidade que levaram a essa parceria entre o Ministério da Saúde, a Unesp e a Prefeitura. O Brasil, ele tem um número grande de municípios, né? 5.570, se não me engano. Todo mundo queria vacina, todos os municípios gostariam de ter feito. Mas Botucatu tem uma característica importantíssima. O tamanho da cidade, a primeira, que é a mais simples, era adequado a esse estudo. Não podia ser um município nem muito pequeno, nem um grande centro. Por isso que eu acabei de falar, tem que fazer um acompanhamento dos casos, né? As pessoas têm que estar acessíveis para colher o exame, tudo isso. Então, primeiro ponto, tamanho da cidade. Segundo ponto, a administração municipal absolutamente empenhada em que isso acontecesse, porque o importante desse estudo era fazer a vacinação, e aqui ela foi feita num único dia. Então, nós tínhamos que vacinar 80% da população de Botucatu, estava previsto em torno de 80 mil pessoas, alguma coisa em torno disso, porque já tinha o pessoal que havia tomado as outras vacinas, ou a própria AstraZeneca, né? Que é a vacina do estudo. Então, esse segundo ponto, a prefeitura empenhadíssima de correr atrás para que tudo desse certo, divulgação, organização. 3 mil pessoas foram mobilizadas para fazer essa vacinação. Voluntariado. Então, a cidade se empenhou nesse processo. O outro ponto importante é que nós temos aqui o SUS funcionando há mais de 40 anos. Antes do SUS, nós já tínhamos uma rede de saúde no nosso município, como papel importantíssimo da Unesp, através da sua faculdade de medicina, do nosso hospital de clínicas, né? E depois da rede básica. E tudo isso funciona integrado. Aqui nós trabalhamos com unidade. Infelizmente, no Brasil, nós temos visto um bater de cabeças, muita briga em torno da Covid, resultando em mais de 500 mil mortes. Aqui não, aqui existe uma conjugação de esforços. É isso que aconteceu na maior parte dos países do mundo que já estão se livrando da doença. Conjugação de esforços, todos puxando no mesmo sentido. Esse é outro ponto importante para que Botucatu se credenciasse. Nós temos um bom sistema de saúde. E o mais importante, nós temos aqui um campus da Unesp. Por que eu estou dizendo mais importante? Muitas outras cidades têm esses outros itens que eu falei, mas não tem alguém com capacidade de produzir o projeto que foi apresentado ao Conselho, ao Ministério da Saúde, foi apresentado à Universidade de Oxford, à AstraZeneca, à Fundação Gates, que está dando uma sustentação financeira ao projeto. Estas grandes instituições nacionais e internacionais não aceitariam um projeto sem que tivesse uma sustentação científica como o nosso projeto teve. Não apenas para elaborar o projeto, mas agora, nesta fase, o nosso campus, nesta fase, vai dar uma contribuição importante, exatamente fazendo sequenciamento genético, acompanhamento, ou seja, dar continuidade ao projeto. Essa conjugação de fatores, né, como eu gosto de dizer, esse alinhamento dos planetas é que permitiu que Botucatu tivesse esse grande privilégio de fazer essa vacinação em massa. Com certeza, muito bem explicado. Professor Antônio Luiz Caldas Júnior, mais uma vez, em nome da TV Unesp, agradeço a sua colaboração com a gente aqui hoje. Eu que agradeço essa oportunidade de estar divulgando esse grande projeto e esperando, né, que todo o Brasil possa desfrutar dos benefícios da vacina. Nós temos no Brasil um Sistema Único de Saúde que tem o maior programa de imunizações do mundo. Isso não é conversa, isso é um fato. Nós temos uma rede de postos de saúde, nós temos rede de frio, de geladeira, gente capacitada. O Brasil, se nós tivéssemos a vacina, poderia, no mês de maio, estar com 100% da vacinação completa. Infelizmente, por razões que não cabe aqui discorrer, isso não aconteceu. Muitas vidas poderiam ter salvo. A maior parte das vidas, infelizmente, as mortes ocorreram, poderiam ter sido evitadas. E Botucatu está dando um exemplo disso, da importância e da eficácia da vacina e, sobretudo, da ciência. A ciência contra o obscurantismo, contra o negacionismo. A ciência está falando alto nesse momento e a unidade da população com os seus representantes políticos. É isso que o Brasil está precisando.